O submarino nuclear brasileiro, o principal projeto tecnológico da história da nossa indústria, pode nunca sair do papel e jamais ir para os oceanos. Tudo isso porque a ONU pode impedir o Brasil de instalar o combustível nuclear e o reator nuclear no submarino. E mais, pode ainda querer fiscalizar as instalações secretas da Marinha. E o Putin pode ser a grande salvação do projeto com uma parceria técnica com o Brasil. Quer entender como é que tudo isso pode afetar a soberania nacional e o nosso poder militar? Bem, para isso você vai ter que conferir o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualizei no Ar, seu canal diário de conhecimento, informação e claro, muito conteúdo. E olha, assunto importantíssimo hoje, soberania nacional em risco. Vamos falar então do submarino nuclear, o maior projeto tecnológico da nossa história que pode estar aí comprometido. Então vamos lá para a manchete que eu separei para você no dia de hoje, manchete aí um pouco mais densa, mas fica atento porque ela está detalhada aqui, manchete do Poder Naval, que diz assim no seu título: Brasil enfrenta resistência a submarino nuclear em agência da ONU. Mais uma vez, a ONU se colocando aí, de certa forma, contra o desenvolvimento tecnológico do nosso país. Só lembrando, vou dar aqui mais uma vez a minha opinião, a ONU, que é uma instituição muito importante, contudo bem antidemocrática, de democrática as Nações Unidas não tem nada, principalmente no que diz respeito a questões militares. Agora vamos ver aí por que a ONU pode impedir aí a instalação do combustível nuclear no nosso submarino, diz assim as letrinhas pequenas. A pretensão brasileira de ter um submarino nuclear que já consumiu bilhões de reais em 43 anos enfrenta agora um de seus maiores desafios: obter o aval internacional para o uso do combustível da embarcação, evitando assim o risco de sofrer sanções pelo temor de proliferação atômica. Galera, se liga nessa primeira parte aí da manchete que é fundamental. O mundo inteiro está muito sensível aí a questões militares, principalmente a questões atômicas. Tudo por quê? Guerra da Ucrânia mais uma vez. Hoje o mundo está muito preocupado com isso e eu acho que nenhum país hoje quer ver mais um país despontando com tecnologias nucleares. Mas isso diz respeito apenas ao nosso país e principalmente à garantia da nossa soberania. Lembrando que atualmente, galera, olha só, no mundo inteiro somente 5 países operam submarinos nucleares. São os Estados Unidos, a Rússia, a França, a China e a Índia. Esses 5 países. Então, desses 5, 4 têm assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Somente a Índia não tem esse assento, mas principalmente devido às rivalidades que tem com a China, a Índia opera também um submarino nuclear. E o 6º país que em breve virá a operar, não um, mas 4 submarinos nucleares, será a Austrália, que fez recentemente um acordo com o Reino Unido e com os Estados Unidos para aquisição e inclusive transferência de tecnologia para a construção de submarinos nucleares, no qual a China está ficando aí de cabelo em pé, uma vez que a Austrália, embora esteja na Oceania, vai fazer ali frente ao poder chinês, o poder naval chinês no Mar do Sul da China. Então, dificilmente aí o Brasil vai encontrar simpatia dessas potências militares detentoras da tecnologia nuclear para desenvolver o seu próprio submarino. Vamos aí para o segundo parágrafo da manchete, que vai ser muito importante. No dia 6 de junho, o Brasil fez um pedido formal à AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica ligada à ONU, para negociar um pacote de salvaguardas com o objetivo de empregar urânio enriquecido no reator do submarino, cujo protótipo começou a ser construído em 2021 pela Marinha em Iperó, São Paulo. Pois é, galera, qual é o grande medo do Brasil? Que a construção desse submarino nuclear e principalmente o enriquecimento do urânio, lembrando que eu falei no vídeo passado da importância de enriquecer o urânio, né? O urânio ele pode ser enriquecido ali a 5% para a produção de energia elétrica e a 95%
para a produção de energia nuclear, no caso até uma bomba nuclear no caso. E aí vem a grande questão, o Brasil ele vai ser um caso sui generis, ou seja, um caso que ainda não tem precedentes, vai ser o primeiro país não atômico do mundo a ser detentor da produção de um submarino e de um reator nuclear, porque perceba, todos aqueles 5 países que eu citei que detêm hoje submarinos nucleares também são países que têm a bomba atômica, o que teoricamente pode levar aí a pensar que o Brasil, tendo essa tecnologia, ele vai ser capaz de produzir uma bomba nuclear. Ou seja, o projeto nuclear brasileiro passa a não ter apenas fins pacíficos com a produção de energia lá em Angra 1 e Angra 2, mas passa a ter claramente uma finalidade militar, não da bomba atômica, pelo menos não nesse momento, mas da produção de um reator nuclear miniaturizado, ou seja, em pequena escala, para colocar dentro de um submarino. Não pode ser um reator nuclear do mesmo tamanho de uma usina nuclear. E é claro que as potências internacionais não querem que mais um país domine essa tecnologia. Vamos lá para o terceiro parágrafo para a gente finalizar? Diz assim, ó, a negociação é altamente complexa por estabelecer um precedente inédito. Lembra que eu falei que é um caso sui generis? Um país sem armas nucleares empregando combustível atômico para fins militares, o que sempre gera a preocupação de usos diversos. A Folha, que fez a reportagem, ouviu de diplomatas com trânsito na agência, que fica em Viena, na Áustria, que dificilmente tal autorização ocorrerá sem que o Brasil ceda em algumas posições históricas. E que, afinal, que posições históricas seriam essas? Galera, há bastante tempo o Brasil vem trabalhando nas centrífugas. O que são as centrífugas? São justamente as máquinas que vão enriquecer o urânio. Nenhum país passa essa tecnologia para outro país. Então o Brasil está desenvolvendo já há décadas, desde lá dos anos 80, as suas centrífugas. Só que tem uma questão, isso é tecnologia restrita, isso é tecnologia secreta. Como eu disse, nenhum país passa isso para outro. Então, por mais que o Brasil seja signatário do acordo de não proliferação de armas nucleares, o Brasil não permite que a agência nuclear, que a ONU, simplesmente se infiltre e venha xeretar e venha espionar a tecnologia brasileira de enriquecimento de urânio, do mesmo jeito que nenhum país detentor dessa tecnologia permite. Mas como o Brasil foi signatário e é um país que sofre influência e pressões internacionais, porque não tem aí o poder diplomático e econômico de outras potências, a ONU provavelmente vai colocar aí, caso ela aprove, essas questões para o Brasil. Olha, Brasil, você não quer sofrer sanções, uma vez que você é signatário do acordo? Então, beleza, você pode produzir o reator, você pode enriquecer o urânio, mas a ONU quer fiscalizar de perto todo o processo. E aí? O Brasil deve deixar isso acontecer? O Brasil deve deixar a ONU fiscalizar a nossa produção militar? Inclusive, a ONU provavelmente vai querer se envolver ali na produção de armas, dos torpedos que vão no submarino e da produção do próprio navio, no caso do próprio submarino. E aí eu já quero te fazer uma outra pergunta que está aí na tela para você. Aí, ó. O Brasil tem o direito de produzir e operar um submarino nuclear? O que você acha? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Agora vamos para algumas questões muito importantes. Por que o Brasil quer tanto ter um submarino nuclear? E por que não ter submarinos convencionais movidos aí a energia elétrica e óleo diesel? Muito simples. Um submarino nuclear, lembrando que o do Brasil não será um submarino que lança mísseis nucleares, e sim de propulsão nuclear, ele pode ficar de forma furtiva, ou seja, embaixo da água durante longos períodos, meses inteiros. Basicamente, a capacidade de um submarino nuclear de ficar embaixo d'água, ou seja, completamente escondido, ela é praticamente ilimitada. Por que praticamente? Porque vai depender da quantidade de comida disponível dentro do submarino para alimentação da tripulação. Mas por conta do combustível nuclear, essa capacidade é praticamente ilimitada. Ou seja, o Brasil teria a condição de patrulhar todo o seu litoral, inclusive projetar um poder naval muito maior, garantindo assim a nossa soberania. Então, por isso que eu quero saber aí a sua opinião, se você é ou não a favor do Brasil ter o seu submarino nuclear. Inclusive, galera, pasmem, até mesmo países vizinhos ao Brasil,
como por exemplo a Argentina, já se coloca aí como contrário ao Brasil ter o direito de produzir aí o seu submarino nuclear, levando em consideração que a Argentina se sentiria pressionada por seu país vizinho, né? E por mais que nossas relações diplomáticas e econômicas já há décadas seja uma relação muito produtiva, muito boa, mas o Brasil com uma arma tão poderosa, sendo o único país praticamente do hemisfério sul, só tirando aí a Austrália que está recebendo essa tecnologia, né? Operar esse tipo de embarcação e principalmente construir essa embarcação. Só que está tendo um problema, tá, galera? Um problema gravíssimo. O Brasil tem encontrado dificuldades de encontrar peças para colocar no submarino nuclear. Por quê? Porque o Brasil, infelizmente, é um país atrasado. Nós não conseguimos produzir todas as peças e equipamentos para esse submarino. Então nós precisamos comprar de outros países, países que obviamente já detêm essa tecnologia e que dificilmente vão querer vender essa tecnologia para o Brasil, no caso o Brasil inclusive podendo sofrer algum tipo de sanção, tendo que desenvolver aí os seus próprios mecanismos. Inclusive almirantes da Marinha, patente máxima da Marinha e que comandam o projeto ProSub, que é o projeto de desenvolvimento de submarinos, já falam que infelizmente falta uma visão estratégica da nossa classe política que não vê, né, no projeto do submarino um grande projeto tecnológico, um grande salto, um grande avanço de conhecimento e principalmente de garantia da nossa soberania. Mas aí talvez você esteja se perguntando, mas e o Putin nessa história toda? Aonde a Rússia entra? Pois é, você sabe que um pouco antes de começar aí a invasão da Ucrânia, o Bolsonaro fez uma visita oficial à Rússia, bem ali alguns dias antes da invasão. E nessa conversa, além de se falar sobre a venda aí dos fertilizantes para o Brasil, que eram fundamentais para o nosso agronegócio, também foi conversado sobre o fornecimento de tecnologia nuclear para o Brasil, uma transferência de tecnologia da Rússia para o nosso país, uma vez que os Estados Unidos não está muito a fim de colaborar com o nosso país, principalmente devido ao afastamento ideológico que houve entre o governo brasileiro, hoje liderado pelo Bolsonaro, e o governo norte-americano liderado aí pelo Joe Biden. Então, por incrível que pareça, e no caso mais uma vez, a proximidade entre Bolsonaro e Putin pode gerar aí frutos importantes com relação à tecnologia nuclear e permitir aí o nosso projeto do submarino sair do papel. Então a Rússia pode ser talvez a fornecedora de pelo menos parte dessa tecnologia ou quem sabe aí peças e componentes para o submarino nuclear. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje, aliás, que esteja gostando do Atualizaê, nossos vídeos diários, e se você está gostando, dá aquela força e aquela moral pro canal e coloca aí o seu like, é só vir aqui embaixo, senta o dedo aí no like porque ajuda demais no nosso canal, no nosso crescimento e no engajamento. E claro, não esquece, ó, logo do canal tá bem aqui, é só clicar aqui, se inscrever e ajudar o canal a chegar aos 100 mil inscritos. Sim, essa é a nossa meta para esse ano de 2022, badala o sininho das notificações para você receber todos os vídeos na hora que eu posto, 6 horas da manhã, vídeos diários para vocês. Tranquilo? Tamo junto, beijo do Toby e a gente se encontra no próximo episódio.